O MIB, então, o Homem de Preto, ele existe na realidade dentro da ufologia, não como a gente vê o Men in Black, né, com aquele humor, mas isso já foi propositadamente para dar uma ideia, né, de consumismo e de entretenimento para aquele filme, né? E aí tinha já sequências também que eles iam fazer. Agora, o personagem vestido de preto, né, que muitas vezes chega, intimida e que lida ali com o negócio... Que apaga a sua memória. Que apaga... Não existe na realidade. Uhum. Não tem ainda esse aparelhinho. Não, o que geralmente eles fazem é uma espécie de intimidação. Ou eles apagam a sua memória com dinheiro. Né? Por exemplo, no caso Varginha, eles queriam dar lá mais de 1 milhão para as meninas irem numa televisão e desmentirem que não tinham visto nada. Mas esses homens de preto são brasileiros? Eu acredito que não. Mas é assim, no caso Varginha, houve a influência norte-americana, porque no dia 20 de janeiro de 96, eles já estavam sabendo da nave que tinha caído, porque foi o NORAD, né, que detectou e dizem, lá naquela época a gente já sabia, que os Estados Unidos usou aquele feixe de laser que destrói satélite no espaço, que hoje isso é uma realidade. Mas naquela época já existia, em 96, mas não era divulgado, era uma tecnologia secreta. Depois a Veja, divulgou, né, em alguns anos posteriores, se eu não me engano foi em 97, 98, aí já se falou que em 96 já tinha. E foi isso que eles derrubaram aquele objeto em forma de submarino no caso Varginha. E aí, quando caiu, o que o governo americano fez? Entrou em contato com o Comair, provavelmente, Comando da Aeronáutica em Brasília, e aí falou, olha, a gente tá indo para aí. E aí a gente vai assumir esse negócio, né? E porque quando caiu a nave, várias criaturas se refugiaram numas matas que tinha ali no Jardim Andere. E aí já foi dado ordem para ver qual que era o destacamento militar mais próximo. Era um destacamento do Exército, da ESA, da Escola de Sargento das Armas. E aí eles assumiram. Não foi a Força Aérea, porque não tinha base da aeronáutica ali. Mas para lá, tipo, as naves estavam aqui, os Estados Unidos atirou um raio que derrubou essas naves. Que avariou. Elas caíram, tipo, muito longe. Não, e as criaturas não morreram nessa queda? Não morreram. Caramba, cara. Não morreram. Porque assim, a nave ela foi baixando. Tanto é que o Eurico e a Auralina de Freitas viram essa nave passando bem baixo já no seu terreno, ali na sua fazenda. Tanto é que o gado ficou correndo de um lado para o outro e aí depois esse objeto caiu. Não que caiu, ele parou. E aí as criaturas saíram, provavelmente por aquele buraco onde saía fumaça, e aí se refugiaram nessa mata e ao longo do Rio Verde, que é um rio ali que corta Varginha, Três Corações, toda a região ali do sul de Minas. Uhum. E os americanos, o que eles fizeram? No dia 20 de janeiro de 96, mandaram para cá uma aeronave militar da USAF, um C-17. É isso mesmo, Margarete? C-17. Que ela que sabe as marcas dos aviões aí. E esse C-17, já naquela época de 96 em Varginha, já tinham me mandado uma foto desse avião, isso aqui é da época, de 96, que eles acharam estranho, um avião grande assim, né, cabe 77 toneladas dentro dele, americano, né, e pousando num aeroporto de Campinas. E depois a gente ficou sabendo que as criaturas foram levadas para Campinas, as capturadas, para a Unicamp, né, e essa aeronave da USAF, inclusive a gente está sabendo que teve até um serralheiro que ele foi chamado para serrar um portão porque não cabia esse avião dentro do hangar. Eles tiveram que fazer uma adaptação, o serralheiro cortar lá para o avião entrar dentro do hangar, né, caber. E já estava esperando lá em Campinas, quando chegou o C-17, 2 helicópteros da FAB, da Força Aérea Brasileira, para irem em direção a Varginha, fazer a logística, né? Tem uns militares da aeronáutica que conversaram com a gente, que disseram que houve operações com aviões brasileiros e com americanos,
3 dias, dia 20, 21 e 22. Foi uma operação logística que ocorreu ali. E recentemente a gente teve um depoimento do Marcos Feres. Vou te mostrar quem que é o Marcos Feres. Ele é um ex-controlador de voo da aeronáutica. Ele, num canal aéreo, foi questionado se tinha alguma história relacionada ao OVNI. Marcos Feres é esse aqui de vermelho. E ele contou que ele estava no dia 20 de janeiro na operação, quando de repente viu no escopo do radar essa aeronave entrando sem autorização, que tem que ter o AVOEM, tem que ter uma autorização, e não tinha autorização. Aí ele pensou, vou ligar pro meu chefe, que isso aí, invasão não pode, tem que ter 72 horas, com 72 horas, autorização para entrar uma aeronave militar, senão pode ser entendido como invasão e guerra, porque é uma aeronave militar da USAF. E aí, antes que ele ligasse pro chefe, o chefe entra na operação. Mesmo, e isso ele até achou estranho, porque o chefe dele nunca veio na operação. E naquele dia ele veio. E falou, olha, Feres, ele chama Marcos Feres. Feres, tá entrando uma aeronave assim, deixa passar, não tem AVOEM, depois a gente corre atrás, tal. E aí ele falou, o chefe falou, né, então depois corre atrás, bota no lugar e tudo bem. Só que não foi colocado no lugar e ficou por isso mesmo. A conversa. Tá? Nunca teve autorização e eles foram para onde? Para Campinas, depois 2 helicópteros foram para Varginha. E ali eles assumiram toda essa questão da nave, né, que foi pro interior de São Paulo, inicialmente para Campinas, e depois teve as criaturas que foi levado para Unicamp, 2, uma viva e uma morta, e uma criatura que foi levada para uma base militar da Força Aérea, que depois foi para Iperó, que é uma base de segurança máxima da Marinha. E o que você sabe sobre essas criaturas depois de elas serem analisadas e tudo mais? Então, o Badan Palhares e o Corradin Médici, eles analisaram essas criaturas, mais o Badan Palhares, tanto a viva quanto a morta. A morta foi feita necrópsia ali, e a viva eles tentaram dar alimento, né, água, iogurte, Danone. É sério isso, cara? Então, o Danone... Eu vi o Pondé falando disso, cara. O Pondé... Então, e o Danone, assim, se você pegar veterinários, eles aprendem na faculdade que se você pega um animal selvagem que você não sabe qual que é o que ele se alimenta, às vezes é alguma coisa silvestre e tal, a melhor coisa para não deixar o animal ir a óbito é você dar Danone. Ou Danoninho. Iogurte. Ah, porque tá fazendo publicidade aí, graças. Porque ele tem na sua composição elementos ali, se o animal comer aquilo, é certeza que ele não vai a óbito, que ele não vai morrer. Então, os próprios veterinários na faculdade são orientados a isso. E aí, imagina, o Badan Palhares com uma criatura que ele não sabe nem o que é. Da onde que vem, uma coisa... Aí deu iogurte. Aí deu iogurte, porque ele não pegava nada. Aí tentou dar capim gordura, tentou dar alface, tentou algumas coisas. Isso ele chegou a comentar com alguns alunos, com algumas pessoas mais restritas. Como ele recebia salário do Exército, ele não recebia o salário da Unicamp. Uhum. Ele trabalhava lá e ele era, lógico, tinha uma responsabilidade com o Exército, e o Exército mantinha o sigilo por conta do esquema todo, do envolvimento americano, do acobertamento no caso. Ele teve que assumir essa postura. E até hoje ele não fala. Ele nega, né? Mas a gente sabe de enfermeiras que trabalharam com ele, de doutores, de vigilantes que estavam lá, de funcionários que hoje não estão mais, que contaram todo o esquema, como que era. Inclusive que tentaram fazer hemograma dessas criaturas, que o sangue coagulou dentro das borrachas das máquinas de hemograma, pifou 2 máquinas de hemograma na Unicamp. Aí os americanos mandaram vir 2 máquinas novinhas, iguais, mesmo modelo, colocaram o mesmo número de série, depois encaixotaram todo aquele material que teve um contato com a criatura e levaram embora para os Estados Unidos. Que aí foram os homens de preto que vieram aqui. Deram um banho de loja ali na Unicamp, principalmente no departamento da doutora Fátima ali,
que estava mais envolvida com esse negócio. Algumas pessoas que eram terceirizadas foram dispensadas, foi dado um valor pecuniário, a gente ficou sabendo disso, a mais para eles, para dar um cala-boca nessas pessoas. Teve um objeto que, enquanto as criaturas permaneceram na Unicamp, que ele aparecia todas as noites no prédio do IFCH, que é onde ficou essas criaturas. Tem alguns outros médicos que já falaram algumas coisas, mas tem muitos que têm medo, que foi pedido o sigilo, foram ameaçados, foram intimidados, e esses homens de preto fazem isso. No caso lá de Varginha, eles estiveram na casa das meninas, ofereceram grana para elas desmentirem. Então, o filme Men in Black, ele é baseado em fatos reais. Isso ocorre não só no Brasil, tá? Mas em todo mundo onde tem casos envolvendo quedas, seres, coisas mais fortes, geralmente os americanos chegam lá e atuam. Algumas pessoas dizem que esses homens de pretos têm uma feição meia pálida, que às vezes não tem sobrancelha. Então isso gerou a teoria da conspiração de que poderiam ser os aliens ali, né? Principalmente nos casos onde tem abdução, onde houve o sequestro das pessoas. Mas isso é tudo teoria da conspiração. Sim. Não tem nada que se comprove. Tem alguns vídeos espalhados aí pelo mundo, já foram até objeto de documentários também, Discovery, etc e tal, que mostram esses homens de preto quando adentraram, né, num hotel, por exemplo, para intimidar as pessoas, né, e conversar lá para dissuadir as pessoas a não falarem a respeito do fato que elas presenciaram. Seja a queda de nave, seja um pouso, seja avistamento de algum tipo de ser. Então, eles sempre estão monitorando